E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte: para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A figura ilustra um precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases e por um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes, o que acontece com elas? Vamos lá, gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente vai ter o seguinte: a gente tem aqui um precipitador e um fio que ele é carregado positivamente. Ele fala isso lá no enunciado para a gente. E aí, a gente vai jogar um gás cheio de partículas, né? A gente está jogando um gás cheio de partículas e algumas partículas são poluentes, beleza? E aí, o que a gente precisa entender aqui nessa situação? Vamos supor que a gente tem uma partícula poluente aqui. E aí, ó, vou dar um zoom aqui para a gente poder entender melhor. Aqui a partícula poluente e aqui o fio de cobre. O fio está carregado positivamente e a partícula, inicialmente, ela está neutra. Esse fio carregado positivamente faz o seguinte: ele vai fazer com que essa partícula sofra polarização. E aí, tendo essa polarização, a gente vai ter cargas negativas mais próximas da região norte, né, de acordo com o desenho do fio, e aqui a gente vai ter partículas positivas, mais partículas positivas, né? A gente vai indicar uma ausência, né, de elétrons nessa região e uma presença em excesso de elétrons nessa região. E isso vai fazer o seguinte, ó, carga positiva com carga negativa, vai rolar uma atração. Ah, Luiz, mas também tem uma carga positiva aqui, aconteceria uma repulsão. Sim, mas observa que a distância entre as cargas positivas é maior que entre as cargas negativas. E quanto maior a distância, menor a interação. E a partir disso, o que vai acontecer? Essa partícula poluente, ela vai ser atraída pelo fio. E aí ela acaba ficando presa no fio, beleza? Existe alguma possibilidade de acontecer repulsão? Não existe, porque no processo de polarização, o corpo que estava neutro, ele sempre é atraído pelo indutor, beleza? O indutor, no caso, é a partícula que estava carregada, o corpo que estava carregado. E aí a questão coloca esse fio conectado aqui à Terra e não dá muitas explicações. A gente pode entender, né, que esse fio conectado à Terra aqui, ele serve só para evitar que esse sistema fique carregado de forma geral, né? Tipo assim, que o precipitador de forma geral tenha excesso de cargas, e aí esse excesso de cargas dê algum tipo de descarga elétrica no operador e algo do tipo, tá? Eu imagino que seja isso, tá? Mas qualquer coisa, se você souber melhor as informações sobre esse fio conectado à Terra, pode escrever aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda. A partir disso, dessa análise, vamos ver o que vai acontecer. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes, elas são atraídas e se acumulam no fio carregado. Bem, a letra A é a resposta, mas vamos ver o porquê não é as outras opções. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. A letra B fala o seguinte para a gente: as partículas poluentes são decompostas em moléculas não poluentes. Bem, gente, ele não dá indício para a gente que está acontecendo nenhum tipo de reação química ali, tá? E então a gente não pode fazer essa associação que elas seriam decompostas em partículas não poluentes, beleza? Então eu descartaria a letra B por esse motivo. A letra C fala que elas seriam ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera. Então, o que
a partícula não é ionizada, tá? Porque esse fio que conecta a Terra, ele não vai estar conectado a essas partículas de gás aqui, beleza? Então não vai acontecer a ionização, elas vão continuar tendo a mesma quantidade de elétrons e prótons que tinham quando entraram na câmara de gás. Então a letra C eu descartaria porque as partículas não seriam ionizadas. A letra D fala, elas seriam repelidas pelo fio carregado e se acumulariam na parede do tubo. Na verdade não, né? Elas seriam atraídas, não acontece a repulsão. E a letra E fala que elas seriam induzidas a fazer ligações iônicas, formando íons não poluentes. Na verdade, né, a ligação iônica, ela é uma ligação que acontece entre metal e ametal. Você poderia até marcar essa opção, né, por pensar que aqui você tem um metal e o ar é ametal, e aí poderia acontecer essa ligação iônica. Então, gente, mas o que vai acontecer é que vai acontecer justamente essa polarização, porque esse cara está com uma carga em excesso. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que nessa reação química que a gente teria entre o metal e esse ametal, a gente muito provavelmente teria algum subproduto dessa reação química, o que não é mencionado, beleza? Então, eu descartaria essa possibilidade. Dessa forma, a gente vai ficar com a letra A mesmo, beleza? A letra E eu estou descartando. Qualquer dúvida, se você tiver alguma coisa para acrescentar nessa questão, alguma coisa que possa complementar, escreve para mim, que eu vou fixar seu comentário aqui. Ou pelo menos, se eu não puder fixar, eu dou um like, comento e te ajudo a entender melhor, a gente debate melhor sobre essa questão. Qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo. Também estarei disponível para poder ajudar vocês. Desejo uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.